Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Via ao Mundo e hoje vamos iniciar o estudo do semicapítulo Subsistemas da Terra e Diversidade Biológica, que está incluído na temática Diversidade na Biosfera. Tudo isto são conteúdos de Biologia e Geologia 10º ano. Ora, inicialmente vamos falar dos tipos de sistemas e subsistemas da Terra, que pertence então não à biologia, mas sim à geologia do 10º ano, mas que eu acho importante falarmos para depois contextualizarmos melhor o estudo da biosfera. Depois trabalharmos as interações intraespecíficas e interespecíficas, a organização biológica, o ciclo da matéria e o fluxo unidirecional da energia, bem como a extinção e conservação das espécies. Então, começando logo por aqui, tipos de sistema, recordando que é de Geologia 10º ano, nós temos três tipos de sistema: o sistema aberto, o sistema fechado e o sistema isolado. Antes de mais, relembrando o que é um sistema na parte da química, nós temos o sistema, temos a fronteira e temos depois a vizinhança, não é? E então o sistema pode estabelecer relações com a vizinhança através das suas fronteiras. Começando pelo sistema aberto, o sistema aberto é um sistema em que ocorre troca de energia e troca de matéria entre o sistema e a sua vizinhança através das suas fronteiras, ok? O sistema fechado já é um bocadinho mais restrito. O que é que acontece? Neste sistema ocorre a troca de energia quer entre o sistema e o exterior e o exterior e o sistema, mas não ocorre trocas de matéria, ok? Num sistema isolado, nem ocorre trocas de matéria, nem ocorre trocas de energia através das fronteiras do sistema com o exterior, ok? E, portanto, muito resumidamente, é isto a definição, quer de sistema aberto, quer de sistema fechado, quer de sistema isolado. A Terra é considerada um sistema quase fechado. Porquê? Porque ocorre intercâmbio de energia, ou seja, ocorre troca de energia entre ela e a vizinhança, neste caso que é o espaço, não é? Bem como entre o espaço e a Terra, não é? Portanto, a Terra, por exemplo, liberta energia proveniente da atividade vulcânica, e essa energia escapa para o espaço, mas também recebe energia, por exemplo, proveniente do Sol. E, portanto, essa energia provém da sua vizinhança, que é o espaço, não é? Prontos, portanto, isto é uma realidade. No entanto, a troca de matéria é pouco significativa, ok? Portanto, é em pequenas quantidades. Estamos a falar de que a Terra, por exemplo, liberta gases como o hélio e como o hidrogênio em pequenas quantidades com o espaço, ok? E também, quase muito raramente, a Terra é atingida por meteoros e quando é atingida, esses meteoros acabam por se desfazer na atmosfera e acabam por não alterar a massa da Terra ao longo destes milhões de anos. E isso significa que, então, a matéria, o intercâmbio de matéria, é pouco significativo para que a Terra seja considerada um sistema fechado, mas sim é um sistema quase fechado, ok? Consequências da Terra ser um sistema quase fechado. Tem recursos finitos, ou seja, certos minerais e certos recursos como o petróleo ou o gás natural são recursos finitos e que, portanto, a dada altura vão acabar por escoar, acabar, não é? E, portanto, não vamos poder extrair mais. Depois temos certos resíduos que são provenientes da utilização também destes recursos, que também não conseguem ser eliminados do nosso sistema Terra, ok? Como é o caso, por exemplo, como estamos a ver aqui nesta imagem,
da poluição do mar, não é? Da poluição da água com garrafas de plástico e com outros tipos de contaminantes. Ok? Agora vamos falar dos subsistemas da Terra. A Terra tem vários subsistemas, um deles é a hidrosfera. Hidrosfera, como o próprio nome indica, hidro vem de água, portanto, tem a ver com a camada de água líquida da Terra, que muitas vezes não se encontra propriamente líquida, não é? Pode, por exemplo, estar sob a forma de glaciares, calotes polares, etc. Ok? E, portanto, temos também água nos lagos, nos rios e nos oceanos e até mesmo nos lençóis freáticos, ou seja, as águas subterrâneas, digamos assim, que pertencem à hidrosfera. Ora, olhando aqui para esta imagem, 97% praticamente da água está presente nos oceanos, outra pequena percentagem está presente nos glaciares e nos calotes de gelo, nas águas subterrâneas, etc. E uma pequeníssima parte na atmosfera e nos seres vivos. Obviamente que nós também possuímos água, embora não seja uma percentagem muito significativa comparativamente ao sistema Terra no geral. Ora, aqui temos o ciclo da água. E o que é que acontece? Vamos, por exemplo, começar por aqui, não é? Em que temos a água é aquecida pelo Sol. Quando é aquecida pelo Sol, só sofre evaporação. Na superfície da Terra pode ocorrer a evapotranspiração, que é, no fundo, a transpiração que ocorre, por exemplo, nas florestas, da libertação de água, por exemplo, das árvores, etc. Portanto, isso também é um bocadinho equiparado à evaporação. E depois a água, ao atingir um dado limite na atmosfera, vai arrefecer, vai condensar e, ao condensar, pode depois formar nuvens que, acumulando-se, vão gerar precipitação sob a forma de chuva, neve ou granizo. Esta chuva, neve ou granizo, então, pode escoar, sofrer um escoamento e depois infiltrar-se nos solos e pode vir sobre a forma dos rios, por exemplo, até ao mar, desaguar, ou então sobre a forma dos lençóis freáticos. E isto é o ciclo hidrológico, muito vagamente, para relembrar. Depois, a atmosfera também é outro subsistema da Terra. Tem a ver com a camada gasosa da Terra, que envolve todos os outros subsistemas e que acaba por interagir e penetrar nos outros subsistemas, ok? Por exemplo, nós somos seres vivos, não é? E precisamos de oxigênio para sobreviver. E, portanto, o oxigênio está presente na atmosfera e, obviamente, a atmosfera tem que, digamos, entrar no nosso organismo, entre aspas, para nós podermos, então, realizar as trocas gasosas que precisamos para sobreviver, não é? Receber oxigênio e libertar o dióxido de carbono que está presente no sangue. Ora, a composição da atmosfera consiste basicamente em 78% de azoto, ou nitrogênio, também pode ser chamado, ou azoto ou nitrogênio é a mesma coisa. Cerca de 21% é oxigênio e 1% são outros gases, onde se inclui o dióxido de carbono, o vapor de água, entre outros gases, ok? E aqui temos a estrutura vertical da atmosfera, também é importante relembrar um bocadinho isto. Temos a troposfera, portanto, que é a camada mais superficial, aquela que está, por exemplo, à superfície da Terra, onde temos, por exemplo, alguns eventos climáticos, etc., chuva, etc. Portanto, vai mais ou menos até aqui. Portanto, estão a ver 10 km de altitude. Isto não chega, por exemplo, ao Monte Everest, não é? E, portanto, a troposfera é onde ocorrem então esses eventos climáticos e digamos que temos aqui
à medida que subimos na troposfera, a temperatura vai diminuindo. E isto acho que é perfeitamente normal. Se nós formos, por exemplo, à Serra da Estrela, provavelmente no inverno vai estar mais frio do que, por exemplo, se eu for ali à beira do mar, por exemplo, junto à Figueira da Foz, etc. Ok? Depois temos aqui a tropopausa, ok? E inicia-se logo a estratosfera. A estratosfera, digamos que à medida que vamos subindo na estratosfera, a temperatura vai aumentando um bocadinho, portanto, e depois vai retomar então os valores mais ou menos da superfície. E é aqui, mais ou menos a meio, mais ou menos a 30 km, 25, 30 km de altitude, que se encontra a camada do ozônio. Muito importante para nos proteger contra determinadas radiações solares, como é o caso dos raios ultravioleta, mas também outro tipo de radiação nociva à existência de vida na Terra. Pronto. Depois temos então a estratopausa, mais ou menos aos 50 km de altitude. Estes valores propriamente ditos não é preciso muito saber. Depois temos a mesosfera. Mais uma vez, a mesosfera, à medida que vamos aumentando de altitude, a temperatura vai diminuindo. E depois inicia-se a termosfera, já aqui a termosfera. E depois ainda há quem considere a exosfera, que então as temperaturas vão começando a diminuir. A aumentar, desculpem. Portanto, a exosfera é outra camada, que também não está aqui colocada, mas que segue-se logo à termosfera. Há quem considere que pertence à atmosfera, há quem não considere, mas é praticamente já o espaço, o vácuo, digamos assim. Okay? A geosfera é outro subsistema da Terra também, e que consiste na camada sólida, ok? É o maior subsistema da Terra. Claro que vocês dizem assim, mas então a Terra tem mais água do que propriamente rochas, etc. Sim, mas se formos olhar, a geosfera não é só as rochas que estão à superfície, só as montanhas, só os vulcões, etc. É também toda a dinâmica da geosfera interna da Terra, ok? Desde o núcleo até ao manto, até à crosta terrestre, portanto, tudo isso é geosfera, ok? Portanto, tanto a nível superficial como em termos de profundidade, ok? Claro que é a zona mais superficial, ou seja, é a crosta terrestre que serve de suporte para a vida na Terra, ok? Pronto. Por fim, o último subsistema da Terra, e não menos importante, é a biosfera, que compreende toda a biocenose, ou seja, este conceito é muito importante, biocenose, tem a ver com o conjunto dos seres vivos, ok? Que integram um dado meio abiótico. O meio abiótico é, digamos, o habitat desses seres vivos, com os diferentes fatores climáticos, desde a disponibilidade de luz, disponibilidade de água, temperatura, etc. Tudo isso. Mas a biosfera é precisamente o conjunto dos seres vivos, seja plantas, seja animais, etc, etc. Seja fungos. Então, a Terra é precisamente um sistema dinâmico, porque estes sistemas estão dependentes uns dos outros. Eles não são sistemas isolados. Ou seja, na Terra não há nenhum sistema isolado. Todos os sistemas interagem entre si e se algum destes sistemas faltasse, poderia ser comprometido todo este ciclo dinâmico da Terra, ok? E, portanto, existem interações da biosfera com a hidrosfera, por exemplo, os seres vivos que habitam no mar estão dependentes das condições da hidrosfera, nós mesmos estamos dependentes da hidrosfera para sobreviver, porque imaginem que há uma dada região que está a passar por uma seca severa, se não chover, não é? Estamos muito prejudicados, não é? A geosfera também interage, reparem que
a dinâmica da geosfera ao longo de milhões de anos é o que vai permitindo também que existam diferentes ciclos na própria biosfera, mas também, por exemplo, existem interações entre a geosfera e a atmosfera, com a libertação de gases vulcânicos, e, portanto, podemos ver que todo o tipo de interações entre estes sistemas está devidamente comprovado, ok? E, portanto, a Terra é um sistema dinâmico. Diversidade biológica. Então, o que é a diversidade biológica? É, no fundo, nós olharmos para a Terra e percebermos que existe uma multiplicidade de diferenças enormes, quer no tamanho, quer na forma, quer no comportamento, dos seres vivos que existem nela. Não é? Nós podemos olhar para uma selva e ver lá um macaco, ver lá um leopardo, ver lá um horror de espécies de aves e, portanto, estamos a falar de que isso é diversidade biológica, ok? Agora, claro que a diversidade biológica compreende-se em interações. Interações bióticas, que são intraespecíficas e interespecíficas, e também interações abióticas, que têm a ver com o meio, ou seja, não tem a ver com não tem a ver com o propriamente entre os seres vivos, mas sim entre o ser vivo e o seu meio. Então, vamos começar a falar das relações intraespecíficas. Compreender o que é primeiro esta palavra, intra e específicas. Intra quer dizer entre a mesma espécie. Ok? Portanto, intraespecífica, entre a mesma espécie. Intra quer dizer entre os mesmos. Específica, espécie. Okay? Primeira parte tem a ver com a competição. A competição é uma relação intraespecífica que pode acontecer porque os indivíduos de uma dada espécie vão competir por uma fêmea ou por um macho, não é? Por luz, por território, por água ou por alimento, ok? E em situações de falta destes recursos podem gerar competições. E eu acho que aqui a palavra competição não gera qualquer dúvida pronto, em relação ao significado desta palavra. E então, ambos os indivíduos saem prejudicados. Estão a ver aqui, este menos significa que ambos saem prejudicados. Porquê? Porque mesmo que um até consiga, por exemplo, acasalar, mesmo que um até consiga ganhar território, ou então ter alimento, vão sair ambos prejudicados porque gastaram energia para combaterem, digamos assim, um com o outro. Ok? E muitas vezes ambos saem lesionados. Pronto. Aqui temos o caso presumo eu que seja veados, e reparem que muitas vezes pode-se partir uma haste ou então o próprio animal ficar ferido, não é? E isso é, obviamente, desfavorável. O canibalismo. Temos aqui o caso do louva-a-Deus, não é? Que, por exemplo, a fêmea come o macho depois de acasalarem. Isto para depois ter recursos para alimentar as suas crias, ok? E então, o canibalismo é positivo para um dado indivíduo, neste caso para a fêmea, mas é prejudicial para o macho, obviamente, porque acaba por morrer. Então, é uma relação em que um dos indivíduos é beneficiado e o outro é prejudicado. A cooperação, como a própria palavra indica, quando nós cooperamos, saímos todos beneficiados. E acontece, por exemplo, nas colmeias das abelhas, ok? Pronto. As abelhas têm, então, digamos, uma hierarquia, não é? Em que temos a abelha rainha e depois temos as operárias, não é?
e ambos saem beneficiados porque cooperam, por exemplo, para a obtenção de néctar e pólen, etc., que vai ajudar, portanto, a que esta espécie se desenvolva. Ok? Depois temos as relações interespecíficas. Primeiro vamos falar das desfavoráveis, mas antes de avançarmos para as desfavoráveis, explicar o que é relações interespecíficas. Inter vem de entre diferentes partes, entre várias partes. Intercontinental, entre vários continentes, ok? Aqui interespecíficas entre várias espécies, ou entre duas ou mais espécies, ok? E então, a primeira é a competição. À semelhança da relação intraespecífica, as circunstâncias são praticamente as mesmas, excetuando o acasalamento, porque se são espécies diferentes, não podem acasalar entre si, certo? Mas, muitas vezes, a competição entre pela luz, pela água, pelo território e até mesmo pelo alimento, pode gerar, mais uma vez, esta circunstância de competição. E ambos os indivíduos saem prejudicados, porque, mais uma vez, gastam energia e também podem sair feridos, ok? Desta mesma relação. Depois, a predação envolve sempre um predador e uma presa, ok? Neste caso, temos uma raposa a caçar um coelho, não é? A raposa é o predador, não é? O coelho é a presa. Ora, a raposa, obviamente, vai se alimentar do coelho, vai sair beneficiada. O coelho vai morrer, não é? Obviamente que sairá prejudicado. Então, na predação, há sempre um indivíduo que é beneficiado, neste caso é o predador, e sempre um indivíduo que é prejudicado, neste caso a presa. O parasitismo é uma relação que podem, se calhar, às vezes até confundir com a predação, mas é um bocadinho diferente. Nós aqui temos um indivíduo, que é o parasita, e temos o hospedeiro. Ok? O parasita, o que é que ele vai ficar? Vai ficar aqui, por exemplo, na folha da selga, que isto é a selga. Neste caso temos o piolho da couve, que também ataca a selga, e vai colocar-se aqui junto às nervuras para sugar, não é? Para sugar a seiva elaborada, okay? Que depois vocês vão aprender mais para a frente o que é, que contém, por exemplo, sacarose, okay? Que será importante para o seu desenvolvimento. Mas, contrariamente, o que é que acontece? A selga, que é o hospedeiro, né, vai ficar, obviamente, prejudicada. Reparem que começa a haver um enrugamento da folha e também, obviamente, acabará por morrer porque começam a surgir necroses, etc., que levam à própria morte da planta. Então, no parasitismo, nós temos um indivíduo que é beneficiado e um indivíduo que é prejudicado. Quem é beneficiado é o parasita, quem é prejudicado é o hospedeiro. Ora, quando falamos, por exemplo, do parasitismo, podemos comparar também com o caso de típica lombriga, não é? Que muitas vezes vulgarmente é chamado das bichas, não é? Que também se hospeda no nosso intestino e que nos consome certos nutrientes que são importantes, ok? A lombriga habita dentro de nós, pode se desenvolver dentro de nós, não é? E, obviamente, que ela está a ser beneficiada, mas está-nos a prejudicar porque nos está a tirar esses nutrientes, certo? Ora, depois temos outra relação que se chama antibiose, ok? E a antibiose é um bocadinho diferente do parasitismo. Porque aqui, digamos que não há um propósito por parte de uma das espécies, ou seja, digamos que uma das espécies não é considerada parasita, ok?
Temos aqui, por exemplo, o caso do fungo que produz a substância da penicilina. Okay? E temos bactérias em cultura. Ora, o que é que acontece? O que vai acontecer é que o fungo vai inibir o crescimento das bactérias aqui na placa de Petri. Como vocês podem ver, aqui temos bactérias e aqui já não temos à volta do fungo. Porque há essa substância que é a penicilina que é libertada no metabolismo deste fungo e que vai inibir o crescimento desta bactéria. Ou seja, não foi propositado. Mas como este organismo produz essa substância e esta bactéria não resiste a essa substância, ela vai acabar por não se desenvolver nestas imediações, ok? Então esta relação chama-se antibiose. Digamos que este organismo não sai beneficiado, nem prejudicado, ou seja, para ele é inigual, está ali somente a libertar penicilina, mas este indivíduo está aqui a levar com a penicilina e está a morrer, está a ser inibido o seu crescimento. E, portanto, obviamente que para ele é prejudicial. Ok? Prontos. E então aqui chamamos de antibiose ou antagonismo. Relações interespecíficas favoráveis. Temos, por exemplo, a simbiose e cooperação. Ambas pertencem ao mutualismo. O que é mutualismo? Mutualismo é de mútuo, ser mútuo, é um bocadinho cooperar, não é? Só que vamos fazer duas distinções, porque ambas são relações digamos, em que há cooperações entre duas espécies, duas ou mais, não é? Mas, e portanto, ambas saem beneficiadas, mas há aqui uma diferença. E por isso é que numa chamamos simbiose e noutra chamamos cooperação. A simbiose é uma relação em que ambos os indivíduos saem beneficiados, mas esta relação é obrigatória e torna-se dependente. Ou seja, se um dos indivíduos não existisse, todo o outro organismo acabaria por morrer. Okay? Aqui temos o caso da bactéria Rhizobium, que encontra-se, por exemplo, associada a leguminosas, como é o caso do feijão, da ervilha, etc. E cria estes nódulos, infecta a raiz, cria estes nódulos e permite a absorção de azoto na planta. Ora, isto é bom, é benéfico para a planta, porque a planta necessita de azoto, nomeadamente as leguminosas, para crescer. É um macronutriente que elas necessitam para sobreviver. E, por sua vez, o que é que acontece? Esta bactéria aproveita que este organismo lhe favorece as condições ideais para se desenvolver, nomeadamente este nódulo e também, obviamente, alguns nutrientes, e acaba por se criar aqui uma relação de dependência. Mas, por exemplo, no caso deste rinoceronte e destas aves que estão aqui, não é? O que nós vemos é que o rinoceronte não depende destas aves para sobreviver. Porquê? Porque estas aves o que estão a fazer é retirar certos insetos que estão hospedados aqui na sua pele e que, portanto, lhes estão a sugar sangue, etc. E nutrientes, obviamente. E estão-se a alimentar ao mesmo tempo. Portanto, ambos estão a ser beneficiados. Mas se estas aves deixassem de existir, o rinoceronte continuaria a existir na mesma. A mesma coisa que se o rinoceronte deixasse de existir, estas aves também continuariam a existir, porque provavelmente têm presas sem ser os insetos que estão ali hospedados. E, portanto, é uma relação facultativa, em que os organismos não dependem um do outro. O comensalismo é uma relação em que um indivíduo sai beneficiado e o outro é inigual. É um bocadinho parecido à antibiose. Só que aqui, reparem, um era inigual e o outro era prejudicado. Aqui, um é inigual e o outro é beneficiado. Neste caso, temos o caso do tubarão, não é?
e de alguns peixinhos que andam aqui à volta dele. E quando o tubarão caça alguma presa, sobram alguns restos e estes peixes, o que é que fazem? Vão atrás e comem esses restos. Ok? Para o tubarão é indiferente, porque ele vai caçar a sua presa, alimenta-se, consegue ter energia, e estes peixes é que saem beneficiados também, não é? Porque acabam por consumir os restos que sobraram dessa presa, certo? Portanto, o comensalismo, nós temos um comensal, não é? E temos depois, temos o comensal e temos depois os que se vão aproveitar do alimento, que é o hospedeiro, não é? Pronto. Depois temos então aqui as relações interespecíficas que são indiferentes, como é o caso do neutralismo. Se eu tiver, por exemplo, um elefante e umas zebras a beberem num pequeno charco, numa sabana, por exemplo, eles estão ali e literalmente não acontece nada, estão ali e não estabelecem relações nenhumas entre eles, ou seja, são neutros. Portanto, nem saem beneficiados, nem saem prejudicados, estão ali a viver a vidinha deles. Organização biológica. Primeiro, distinção entre colónia e sociedade. O que é uma colónia? Uma colónia caracteriza-se por ser um conjunto de seres vivos, da mesma espécie, obviamente, que não possui uma hierarquia, ou seja, não há um líder e não há estatutos diferentes dentro de uma dada população. E entende-se por população um conjunto de seres vivos da mesma espécie que habitam no mesmo espaço, ao mesmo tempo e estabelecem relações entre si, como já vamos ver mais à frente. Okay? E temos o caso dos fungos e das bactérias. Okay? Por exemplo, as leveduras, que vocês também vão estudar mais para a frente, são fungos, ok? Que não possuem qualquer tipo de hierarquia, cada uma é independente de si, não há estatutos diferentes e, portanto, cada um faz o seu papelzinho, ok? É uma colónia. Pronto. Se estabelecem relações entre si, claro que estabelecem, mas cada um tem o seu, a sua, digamos, vida independente e não há aqui um estatuto, ou seja, tu vais fazer isto, tu vais fazer aquilo, não. Uma sociedade já é hierarquizada, ou seja, é uma população que possui uma hierarquia. E como o próprio nome indica, hierarquia quer dizer que há cargos mais importantes, ou que estão acima dos outros, e outros menos importantes, mas que não deixam de ser essenciais para a população. Ok? Temos o caso das abelhas, que já recordámos ainda há bocado nas relações intraespecíficas, nomeadamente na cooperação, em que temos a rainha, que no fundo é a que dá origem a todas as abelhas, não é? E as obreiras, que são encarregues de buscar o néctar, o pólen e de construir a própria colmeia, certo? E portanto, digamos que existe uma hierarquia. O que é um habitat? O habitat é o local onde um dado ser vivo habita, ok? Com as condições climáticas existentes, etc. Portanto, o que é que pode ser caracterizado um habitat? Pode ser uma floresta, pode ser um deserto, pode ser uma savana, etc, etc, etc. Nicho ecológico. O nicho ecológico é o papel que um dado organismo desempenha num ecossistema. Por exemplo, o gavião é uma ave que é caracterizada por ser diurna, ou seja, por caçar durante o dia, e a coruja habita o mesmo ecossistema que o gavião, não é? Mas é uma ave noturna e caça, portanto, à noite. Portanto, este é o papel que cada organismo desempenha no ecossistema. Este caça durante o dia, este caça durante a noite, etc, etc. Portanto, cada organismo tem um papel fundamental no ecossistema.
e para o próprio equilíbrio do ecossistema. Agora, diferença entre população e comunidade. População, como eu estava a dizer há bocado, é o conjunto de organismos da mesma espécie que habitam no mesmo ecossistema ao mesmo tempo, não é? Obviamente, e interagem entre si. Pronto. Portanto, eu posso ter uma população de raposas, posso ter uma população de lobos, posso ter uma população de coelhos. Ok? Comunidade. O que é comunidade? É o conjunto de organismos de espécies distintas, ok? Ou, se quiserem, o conjunto de populações. Porquê? Porque conjunto de populações é conjunto de organismos da mesma espécie. Então, a comunidade é o conjunto de populações ou o conjunto de organismos pertencentes a espécies distintas que habitam o mesmo ecossistema, obviamente ao mesmo tempo, e interagem entre si. Ok? E então aí eu posso ter uma comunidade em que tenho uma população de lobos, coelhos e, por exemplo, raposas. Okay? Isso constitui a comunidade. Ok? Imaginemos que eu tinha um rio e duas cadeias montanhosas de um lado e do outro do rio. Se eu tivesse aqui umas raposas e tivesse outras raposas do outro lado, seriam populações distintas, porque o facto do rio separá-los já faria com que não estivessem a habitar no mesmo ecossistema. Ok? Pronto. Então o que é que consiste o ecossistema? Desculpa. É, no fundo, a biocenose mais o meio abiótico, ou o biótopo. A biocenose é o conjunto de seres vivos de um dado ecossistema, digamos assim, não é? Portanto, as tais raposas, os lobos, para além dos animais também as plantas, que são importantes, as árvores, não é? Que estão incluídas nas plantas, e os próprios fungos, e o biótopo, que são as condições climatéricas e tudo aquilo que envolve o meio ambiente, não é? Com o qual o ser vivo vai interagir. E, portanto, a interação entre a biocenose e o meio abiótico, e o meio abiótico e a biocenose, forma o ecossistema. O eu ter um ser vivo que vai beber ao rio água, vai buscar, por exemplo, um urso que vai buscar salmão ao rio, é uma interação biocenose com biocenose, mais o biótopo, e, portanto, eles estão aqui a interagir. Okay? Esta interação gera o ecossistema. Agora, fatores abióticos e a sua influência nos ecossistemas. Temos, por exemplo, no ecossistema terrestre, fatores climáticos, como, por exemplo, a luminosidade, a temperatura e a umidade. Por exemplo, certos fatores, como a luminosidade, podem interferir num dado ecossistema. Até propriamente, por exemplo, na distribuição biológica. Porque, por exemplo, os fungos são seres vivos que não gostam muito de luminosidade. Ora, se eu tenho um ambiente com muita luminosidade, isso poderá ser propenso ao não desenvolvimento de fungos, ok? Ou a um menor desenvolvimento, certo? Temperatura. Há espécies que estão habituadas a temperaturas mais elevadas ou menos elevadas. Daí que temos ecossistemas como o deserto, em que as temperaturas são elevadas, e temos ecossistemas mais, por exemplo, como as tundras, etc., em que as temperaturas são mais frias, e temos, obviamente, espécies diferentes. A mesma coisa com a umidade. Pronto. Depois, fatores edáficos. Porosidade, pH, permeabilidade, quantidade, variedade de minerais. Edáficos vêm de solo. São os fatores do solo. E, portanto, a porosidade, ou seja, se o solo é muito poroso ou pouco poroso, se o solo é ácido ou se é básico, isso pode interferir na biodiversidade
não é? Do solo. Okay? Na existência de determinados organismos no solo e até à face da superfície terrestre, porque obviamente todos, a biosfera, como eu já disse, é um subsistema da Terra dinâmico, não é? E portanto todos os seres vivos dependem uns dos outros para sobreviver. Okay? Depois, a quantidade ou variedade de minerais. Obviamente que se eu tiver um determinado mineral presente no solo, isso pode levar, por exemplo, ao desenvolvimento de determinadas espécies que necessitem mais de azoto, por exemplo, ou que necessitem mais de potássio, ok? Ou de outro mineral qualquer que possa estar no solo. Variações de alguns fatores, como é o caso de variações da temperatura, variações do pH do solo, muitas vezes provocados, por exemplo, por questões de alterações climáticas, podem interferir no equilíbrio dos ecossistemas. Okay? Ecossistemas aquáticos. Temos o caso da salinidade, ou seja, a água ser muito salina, ser até salobra, ou seja, ter alguma mistura de água doce com água salgada. Pronto. O pH, a luminosidade e a temperatura podem influenciar no ecossistema aquático. Por exemplo, o caso das alterações climáticas, mais uma vez, com o aquecimento global, nós temos assistido a um aumento da temperatura dos oceanos. Okay? E certas espécies estão a migrar para outros locais ou estão mesmo a extinguir-se derivado a este aumento da temperatura. Okay? Com ele também vêm tempestades que podem interferir no ecossistema aquático. Okay? Nomeadamente, por exemplo, na turbulência das águas, que certas espécies podem não estar habituadas. Pronto. O que é uma espécie? Uma espécie é um conjunto de seres vivos que é morfologicamente, ou seja, fisicamente, olhando para ela, nós vemos, é parecido. Se eu olhar para uma galinha e olhar para outra galinha, eu digo assim, são parecidos um com o outro, têm que ser da mesma espécie. Ou seja, eles são morfologicamente semelhantes entre si. E, para além disso, conseguem reproduzir-se originando descendentes férteis. Ou seja, o que é que são descendentes férteis? Descendentes que também eles podem reproduzir-se e dar origem a novos indivíduos dessa mesma espécie. Ou seja, se eu colocar uma galinha com um galo, ao fim de um tempo vai dar mais galinhas, mais galinhas, mais galinhas, e assim sucessivamente. Então, está comprovado que é da mesma espécie. Um híbrido é um organismo que descende de espécies distintas. Ou seja, espécies distintas, mas que são muito semelhantes em termos genéticos. Ou seja, digamos que têm ancestrais muito próximos, e então, em termos de genética, eles ainda conseguem reproduzir-se, mas não conseguem originar um descendente fértil, ou seja, um descendente que dê origem a outros indivíduos, que procrie, ok? Então temos o caso da égua, não é, que é uma espécie, e o burro, que é outra espécie, que se acasalarem dão origem a uma mula, que é um híbrido. A mula não consegue dar descendentes férteis. Então ela é considerada infértil e daí ser um híbrido. Okay? Tipos de diversidade. Existe a diversidade ecológica, ou seja, a variedade de comunidades que nós podemos encontrar nos diferentes ecossistemas da Terra. Diversidade genética, que é a variedade genética existente dentro e entre as populações da mesma espécie. Okay? Por exemplo, até propriamente na população humana, se nós formos a ver, não somos todos iguais. Uns são mais altos, outros são mais pequenos, uns têm os olhos azuis, outros têm os olhos castanhos, não é? Uns têm problemas físicos, outros têm problemas de foro psicológico. Portanto, existe certa diversidade genética que permite que, dentro e entre populações, exista uma multiplicidade de diferenças. Isso também é bom, como também poderá ser eventualmente mau.
Diversidade de espécies é a variedade de espécies encontradas em diferentes ecossistemas, ok? Portanto, é eu olhar precisamente para uma floresta e dizer, eu aqui posso encontrar diferentes tipos de aves, diferentes tipos de borboletas, etc, 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 etc. Ok? Mesmo as borboletas, não é? A borboleta é considerada por muitos uma espécie, mas existem várias espécies de borboletas, ou seja, a borboleta em si tem várias espécies, ok? Porque certas borboletas não conseguem reproduzir-se entre si e dar descendentes férteis, ok? Portanto, tem várias espécies, temos várias. Ora, aqui temos resumidamente a organização biológica, desde a menor partículazinha à maior. Então, um átomo é a menor partícula. Em termos de biologia, interessa-nos, mas interessa-nos mais a partir da célula. Um conjunto de átomos forma uma molécula. Um conjunto de moléculas pode dar origem a um organelo ou organito, ok? E um organelo ou um organito é um dado como é que vos explicar? É um constituinte, digamos assim, da célula que tem uma função específica, certo? Vamos ver o núcleo, que é responsável por coordenar a atividade metabólica, entre outras coisas, a replicação do DNA, etc. Temos também os cloroplastos, por exemplo, nas células eucarióticas vegetais, que é responsável pela fotossíntese. Portanto, temos diferentes organelos, cada um com a sua função. Depois vamos estudar no próximo semicapítulo as células mais ao pormenor. Depois temos a célula, portanto, que no seu conjunto a célula é a unidade básica e fundamental da vida, não é? Existem seres unicelulares, ou seja, que só têm uma célula, são eles próprios o seu organismo. Nós somos seres pluricelulares, constituídos por várias células. E então as células, no seu constituinte, podem formar tecidos, ok? E os tecidos, no seu constituinte, podem formar órgãos, não é? Os órgãos podem formar um sistema e os conjuntos de sistemas, sistema urinário, sistema digestivo, sistema respiratório, podem dar origem ao organismo, certo? Pronto. O organismo faz parte de uma dada população, ou seja, um conjunto de seres vivos que pertencem à mesma espécie e vivem no mesmo ecossistema e interagem entre si. Essa população pode estar inserida numa dada comunidade, ou seja, com outros organismos diferentes e interagindo entre si, nomeadamente, por exemplo, temos aqui este caso da raposa, que também pode caçar, por exemplo, coelhos, e é uma interação, portanto, predação neste caso. Depois o ecossistema, que é a interação entre esses seres vivos e o meio abiótico, o meio envolvente, e tudo isto constitui a biosfera. Okay? Relações tróficas. As relações tróficas baseiam-se em cadeias alimentares que, no fundo, criam aqui um ciclo. Ok? Nós temos os produtores, também designados seres autotróficos. Autotróficos porquê? Porque produzem a sua própria matéria orgânica, ou seja, auto, não é? Bem de eu próprio, não é? E transformam então a matéria mineral, que está presente no solo, em matéria orgânica, na sua própria matéria orgânica. E, através da fotossíntese, conseguem transformar a energia luminosa em energia química que vai sucessivamente sendo transmitida ao longo da cadeia alimentar. E então os produtores são as plantas, precisamente. Árvores, leguminosas, flores, etc, etc, etc. Todo o tipo de vegetação de plantas. Okay? Reino planteio.
Os produtores, então, vão, obviamente, ser predados, digamos assim, por consumidores primários. Por exemplo, aqui temos os ratos, não é? Que são consumidores muito pequenininhos que vão lá e alimentam-se destas erbitas ou outro tipo de produtores, etc. E são seres heterotróficos, ou seja, eles necessitam de outros seres vivos, neste caso pode ser ou um produtor ou um consumidor, para produzirem a sua própria matéria orgânica. Ou seja, eles precisam de ir buscar esta matéria orgânica ou ao produtor ou ao consumidor, ou outro consumidor, para produzirem a sua própria matéria orgânica. Por exemplo, a cobra, o rato vai se alimentar do produtor, a cobra vai se alimentar do rato e, portanto, esta é a sua presa e então vai se alimentar, e a águia vai se alimentar da cobra e também vai produzir a sua própria matéria orgânica. Okay? Ora, chegando ao fim de um ciclo, ou os animais acabam por morrer, ou então acabam por libertar dejetos, ou então até os próprios produtores podem libertar vegetação, frutos, etc., que eventualmente caiam no solo e que se vão decompor. E vão decompor por ação de quem? Por ação de seres heterotróficos, que são os decompositores, podem ser fungos ou bactérias, ok? Que vão transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica, novamente, e que será disponibilizada aos produtores para eles produzirem a sua própria matéria orgânica novamente e iniciarem então um novo ciclo da matéria. Ok? O que é que acontece? Ao longo de uma cadeia alimentar, a energia que é transformada na fotossíntese, a energia solar que é transformada na fotossíntese em energia química, vai sendo perdida. Digamos que os últimos níveis dos consumidores, ou os últimos níveis tróficos, vão ter muito menos energia que os primeiros níveis tróficos, aqueles que estão mais próximos dos produtores ou dos consumidores primários. Okay? Isto porquê? Porque, obviamente, que a planta, né, os produtores, vão acabar por perder esta energia, por exemplo, através da transpiração. 10% da energia proveniente do produtor é transferida para o próximo nível trófico, ou seja, nomeadamente o consumidor primário. Só 10%. Porquê? Porque a planta transpira e liberta calor. É? Ou seja, o calor é libertado sob a forma de energia. Não é? Portanto, de energia. Para a atmosfera. A planta pode ser danificada pelo próprio ser vivo. Quer a caminhar, por exemplo, as vacas ao caminharem podem calcar a planta e isso desgasta e liberta energia, como também a consumi-la. E depois a planta pode utilizar energia e utiliza para a sua atividade celular também. E, portanto, essa energia acaba por ser gasta. Então, só 10% é que é transferida, por exemplo, para o coelho. E quando vai para este, ainda menos energia tem, e quando vai para este, ainda menos. E quando chega aos decompositores, já praticamente pouca energia. E dizemos então que é um fluxo unidirecional de energia, porquê? Porque é um fluxo que inicia-se nos produtores e percorre a cadeia alimentar toda, mas que ao longo da cadeia alimentar, portanto, só tem uma direção, mas que vai começando a diminuir esta energia, tal como esta setinha que está aqui a funilar. Uma cadeia alimentar é o conjunto de interações que existem entre diferentes cadeias alimentares. Ok? E digamos que, se vocês olharem perfeitamente para esta imagem, veem que uma planta está inserida, por exemplo, em diferentes
tipos de cadeias alimentares. Desde o rato que come as plantas, desde o gafanhoto que come as plantas, desde a tartaruga que se alimenta das plantas, ok? Desde este gafanhoto que também é consumido pelo sapo, que está incluído noutra cadeia alimentar. Portanto, nós podemos ter várias cadeias alimentares. E agora aqui temos a extinção e conservação das espécies. Primeira coisa, primeira etapa muito importante na identificação de uma espécie em vias de extinção. É precisamente o identificar, o encontrar a espécie que está em vias de extinção e avaliá-la em função do risco, ou seja, se é criticamente perigoso, se está em perigo ou se é vulnerável. Okay? Criticamente perigoso quer dizer que está num nível muito próximo da extinção. Okay? Quais são os critérios? Taxa de declínio, ou seja, avaliar ao longo dos anos como é que a população de uma dada espécie tem evoluído num determinado local, se tem aumentado o número de indivíduos, se tem diminuído, a dimensão da área de distribuição, ou seja, se é uma área que tem uma expansão muito grande ou se é uma área muito restrita, e então o tamanho atual da população tem também a ver um bocadinho com a taxa de declínio. Okay? Qual é a segunda etapa? Identificar as possíveis causas que estejam a levar ao declínio dessa população, nomeadamente a alteração do habitat, nomeadamente, por exemplo, através de alterações de certos fatores abióticos, não é? Por exemplo, climáticos, como a temperatura, etc. Contaminação, por exemplo, ambiental, não é? Pronto. Introdução de espécies exóticas, certas espécies que estejam a competir, não é? E que, por exemplo, possam estar a competir por território, a competir por alimento, ok? Por exemplo, temos certas espécies de árvores, não é? E de plantas que são introduzidas nos nossos ecossistemas e que, derivadas das condições climatéricas, conseguem desenvolver mais e acabam por prejudicar as espécies nativas, que não se conseguem desenvolver, derivado a esta proliferação, desculpem, de forma exponencial destas espécies, ok? Depois, sobre a exploração, ou seja, imaginemos uma floresta que está, por exemplo, a ser devastada para a produção de móveis, por exemplo, não é? Produção de madeira, etc. Okay? Ou então a abertura de uma mina numa determinada cadeia montanhosa que possa estar a gerar esse declínio da população. Ou um caso também possível, a consanguinidade, ou seja, uma alteração genética que não esteja a promover a proliferação da espécie, nomeadamente o acasalarem e poderem originar indivíduos com alguma deficiência, né, e esses indivíduos acabarem por morrer, ou então originarem indivíduos inférteis, não é? Ou não estarem a conseguir proliferar mesmo, não estarem a conseguir sequer originar descendentes, ok? A terceira etapa trata-se de mitigar, neutralizar os agentes causadores da extinção. Através de quê? De soluções. Gestão dos habitats, ou seja, controlar melhor estes habitats, verificar, por exemplo, se existe alguma fonte de contaminação. Imaginemos que é uma fábrica de produção de tintas, por exemplo, que está a poluir as águas de um determinado curso de água que ali passa e que esses seres vivos estão a acabar por morrer. Então, tratar de ir junto da empresa, responsabilizar a empresa por esse ato e, portanto, limpar esse curso de água, por exemplo. A monitorização das próprias populações, avaliar o seu crescimento. A educação ambiental, que é fundamental nas escolas, sensibilizar os mais novos para a poluição, etc.
e para a conservação das espécies, mas também a população em si, principalmente as populações mais próximas. Por exemplo, se tivermos determinados caçadores, como é o caso do lince ibérico, que é uma espécie que está em extinção, derivado, por exemplo, à diminuição das suas presas, que são os coelhos, nas serras, candeeiros, etc., alertar os caçadores que não podem caçar tantos coelhos, ou estabelecer um limite de caça, ou uma zona de caça exclusiva, para que não seja comprometido o desenvolvimento dessa espécie, e criação de áreas protegidas, não é? Cada vez mais ouve-se falar neste termo áreas protegidas, principalmente a nível dos oceanos, já se vem a falar às vezes, já se ouve falar um bocadinho mais, felizmente, das áreas protegidas, mas a verdade é que existem algumas áreas que são destinadas precisamente à proteção de determinadas espécies que estejam em declínio, e que se torna fundamental para a sua preservação. Ok? Espero que tenham gostado e espero eu também vos ter ajudado nesta temática, e não se esqueçam que todo o sonho brota de uma pequena semente. Até ao próximo vídeo. Muito obrigado.